Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. E o mercado opera com leve queda nos Estados Unidos no aguardo pelos dados de inflação, enquanto na Europa e na Ásia o viés é positivo para a sessão de hoje. Lá na Ásia o fechamento ficou positivo, com o mercado na China reagindo à expectativa de que na próxima semana o governo chinês anuncie novas medidas de estímulos para o país. Lá na Europa, o viés também é de alta, com os dados de inflação da Alemanha, França e Espanha no radar para hoje e aguardando os dados de inflação na zona do euro que estão previstos para a agenda de amanhã. Nos Estados Unidos, ontem o dia teve viés de queda antes da divulgação da inflação que vai sair hoje. Lá ontem o Dow Jones caiu 0,06%, S&P caiu 0,17% e o Nasdaq fechou com queda de 0,55%. Na parte de indicadores, a revisão do PIB do quarto trimestre do ano passado veio com um crescimento anualizado de 3,2%, ficando, portanto, um pouco abaixo do projetado. Essa informação melhorou o sentimento sobre a curva de juros e acabou aliviando parte da abertura que estava mais negativa na sessão de ontem. Porém, ao longo do dia, outros diretores do Banco Central americano falaram e mantiveram a linha de cautela sobre a expectativa de quedas de juros. E na agenda de hoje a gente vai ter o principal evento da semana, que é o relatório PCE, que traz a medida preferida do Banco Central americano para acompanhar a inflação do consumo. A projeção é de que o número anualizado caia de 2,9% para 2,8% nessa leitura. E claro que se o número vier muito acima do que o mercado está esperando, isso pode obrigar o investidor a recalibrar as expectativas sobre o início do ciclo de quedas de juros, o que poderia intensificar o movimento negativo para as bolsas. Fora isso, hoje também vão sair os pedidos de seguro-desemprego semanal e o PMI de Chicago. Vamos atualizar aqui as bolsas agora. S&P Futuro caindo um pouco, queda de 0,26%. O Eurostock 600 está subindo 0,06%. Lá em Londres, o FTSE está subindo 0,20%. No Japão, o Nikkei hoje teve alta leve de 0,03% e na China, a alta mais forte de 1,94% para o índice de Xangai. O índice dólar do DXY está caindo 0,11% e os juros de 10 anos do mercado americano subindo, alta de 0,91%, com a taxa agora cotada a 4,31 no anualizado. O petróleo está caindo agora pela manhã, o Brent cai agora 0,26%, com o barril cotado a 81 dólares e 94 centavos. Petróleo ainda com viés de queda depois que os estoques da commodity vieram bem acima do esperado lá nos Estados Unidos. O minério de ferro também teve queda nessa madrugada lá na China. Hoje lá em Dalian, o minério caiu 0,17 e fechou aos 123 dólares e 98 centavos a tonelada. Por aqui ontem o Ibovespa devolveu quase todo o ganho da sessão anterior, com principalmente a Petrobras pesando bastante no nosso índice. Ontem o Ibovespa caiu 1,16% e terminou o dia aos 130.155 pontos. O dólar à vista ontem teve alta de 0,75 e terminou o dia cotado aos R$ 4,97. A curva de juros por aqui teve alta em quase todos os vencimentos, repercutindo principalmente o aumento de 6,8% nas despesas públicas, apesar do superávit em janeiro, que ocorreu muito mais por questões sazonais. Fora isso, a curva de juros aqui também foi bastante influenciada pela curva de juros americana, que vem bem sensível aí na expectativa pela leitura de inflação. Bom, grande parte aí do movimento de queda ontem veio por conta da Petrobras, que ontem caiu mais de 5% depois da fala do presidente da empresa, o Jean Paul Prats, do PT, que ontem falou na Bloomberg que a empresa deve ser mais cautelosa no pagamento de dividendos aos acionistas. Além da Petrobras, a Vale também ontem caiu mais de 1%, mesmo com a alta do preço do minério de ferro na China ontem. Parte do movimento de queda para as ações da Vale vieram principalmente com as falas do presidente Lula, que afirmou ontem que a Vale precisa ter mais responsabilidade e que deve acompanhar as políticas de governo, o que reacendeu as preocupações sobre uma eventual influência do governo no controle da mineradora. Bom, na alta, o destaque ficou com Pão de Açúcar, que teve outra sessão de alta forte, disparando ali quase 12%, ainda refletindo a aprovação do plano de recuperação judicial na França do Grupo Casino, que é o principal acionista do Pão de Açúcar. Para fechar, na agenda local hoje vai sair a PNAD contínua, que traz aí o número da taxa de desemprego. A previsão de mercado é que o número venha próximo de 7,8% na publicação de hoje. Bem, esses são os nossos destaques. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.